Gratidão a Ele por esse dia, essa linda manhã com a qual nos presenteou, esse dia que Ele mesmo, nosso Deus, fez para seu louvor. Vamos orar? Antes mesmo de falarmos um pouco mais, vamos orar então em gratidão a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e continua fazendo pelo seu povo. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa linda manhã, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelas misericórdias do Senhor que são renovadas a cada manhã, obrigado que o Senhor deu o Seu único Filho, o Senhor Jesus, para pagar um altíssimo preço com a Sua própria vida, para que nenhuma alma se perdesse, para que todos fossem salvos, desde os judeus até os gentios, e para todos os povos de todas as nações. É o que temos sido lembrados também nesse estudo do livro de Atos, onde o Senhor nos mostra os atos do Espírito Santo de Deus, através de homens, servos, antes de mais nada, servos que ouviam, que falavam contigo, perseveravam na fé e obedeciam. Ó Deus, que neste dia o Senhor tome a direção de tudo, todos os estudos, que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos corações, nossas mentes, que o Senhor nos dispa de todo preconceito, ó Pai, de toda barreira, seja de que ordem for, intelectual, pessoal, que tudo isso, Pai, caia por terra nessa hora em nome de Jesus, que nós possamos, a começar por mim, sermos ensinados, ajustados, aperfeiçoados pelo poder transformador da Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos andar firmes no alicerce, o alicerce que é a Tua palavra, que nos revela que Jesus é a rocha. Ó Deus, que nós possamos reconhecer isso, depender disso em todas as escolhas que precisamos fazer em nossas vidas. Abençoa cada lar aqui representado, cada família, esses irmãos nossos que estão agora nos recebendo em seus lares através da internet. Que o Senhor traga a sua bênção sobre cada um deles. Que de igual forma o Senhor também visite os amigos que têm sido convidados e participam conosco e tão gentilmente têm aberto não apenas suas portas, mas os seus corações para ouvirem a palavra do Senhor através dessa igreja aqui. Pai, abençoa a Igreja Batista Boas Novas, abençoa cada igreja reunida no bairro de Vila Isabel, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil, em toda a face da terra. Que o Senhor seja engrandecido em louvor, em adoração, que seu povo como um todo possa ser edificado, que possa ser animado, ó Pai, pelo poder transformador da Tua palavra e que o Teu Espírito, sim, nos dirija por completo. Nós queremos nesta hora, em nome de Jesus, nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los. Queremos também, Pai, pedir perdão porque por vezes temos deixado que nossos próprios desejos nos liderem, nos governem. Que sejamos esvaziados de nós mesmos nesta hora, a começar por mim. Que sejamos, sim, cheios pelo Espírito Santo de Deus. Se nós te oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Muito bom dia, obrigado pelo prazer, pelo privilégio também de estarmos aí junto com vocês, através dessa primeira tela, ou da segunda, ou da terceira, seja qual for, mas que o Senhor esteja falando com os nossos corações. Amém? Pois bem, estamos falando aqui diretamente agora às 10 da manhã, desse domingo, 19 de julho de 2020. O tempo passa rápido, né, irmão? Temos aí, nesses dias, vivido agora, de acordo com as orientações das autoridades, em especial aqui no Rio de Janeiro,
um tempo de distanciamento, não é um isolamento pleno, né? Mas o distanciamento social. Mas isso não significa dizer o distanciamento de Deus, pelo contrário. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim, ele tudo vê, tudo sabe, nada foge do seu controle. E aqui nós estamos reunidos para estudar a sua palavra e temos nesse tempo aqui em Boas Novas, meu querido, minha querida, estudado a revista que trata dos anos que mudaram o mundo. Sim, baseada no livro de Atos dos Apóstolos, uma literatura da editora Cristã Evangélica. Não a tenho em mãos aqui agora, acabei esquecendo em casa, mas uma ótima literatura, objetiva, bastante e que, naturalmente, ela faz referência o tempo à palavra de Deus. Então, a gente está estudando o livro de Atos. E nessa caminhada de alguns meses, nós chegamos nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos. Livro de Atos, este que foi escrito por quem? Quem está lá desde o início, lembrar? Por Lucas, não é verdade? A propósito, nós fizemos aí uma avaliaçãozinha, nível para a igreja. Pode mandar o e-mail da igreja, já foi indicado pelo pastor Rimar, mas se preferir também pode mandar diretamente no WhatsApp, não tem nenhuma dificuldade, os irmãos têm o meu WhatsApp, mas é importante que nós façamos para a gente checar o que a gente está evoluindo no estudo, no ensino do Senhor, amém? O objetivo aqui não é passar ou ser reprovado, mas sim consolidar o estudo. Repetição, é necessário daquele. Isso pode desse entendimento e também, tanto é verdade que crianças elas aprendem muito por repetição. Então, será que a palavra de a fé a palavra de Deus? Então, que você possa aí fazer esse exercício a cada semana, algumas de perguntas professoras, que é para contextualizar a gente no estudo que a gente está fazendo, né? Mas mais importante do que isso tudo é cada um de nós investirmos tempos na leitura da palavra. Então, capítulo 13 e 14 de Atos precisam ser lidos. E é bom que seja ao longo da semana. A gente não tem esse tempo todo para estar lendo versículo por versículo, ok? À medida do possível também você pode aí fazer alguns comentários aí no nosso perfil da igreja no Facebook, né? Alguma pergunta e que depois a gente pode estar também tratando e juntamente respondendo, ok? O propósito aqui não é aquele que está dirigindo o estudo ser um professor. Então, não se trata de professor e aluno. Todos nós estamos juntos aprendendo, desenvolvendo aquela leitura e aquele estudo daquele texto que é a nossa referência. E nesta manhã, a gente vai continuar o estudo iniciado no último domingo, que está tratando aí da lição 11 da revista. Se você tem em mãos a lição 11, aí você pode estar abrindo. Recomendo também que você marque, anote, né, na sua revista. A revista é para isso também. Ok? A primeira viagem missionária. Também mandei, hoje, além de alguns textos, 2 mapinhas para consolidar nosso entendimento. A gente está falando da primeira viagem de Paulo, juntamente ali com Barnabé, a algumas localidades específicas entre os gentios, né? E isso foi chamado, na história, como a primeira viagem missionária, ou seja, algo agora sistematizado. Nós vimos que antes dessa fase, digamos assim, da projeção, do lançamento das missões para fora de Jerusalém, é fato que já existia entre os gentios
judeus convertidos, né? Judeus esses que haviam recebido a palavra lá em Jerusalém, não apenas lá no dia de Pentecostes, mas à medida também que os discípulos, com o evento do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, nós vimos que com a perseguição à igreja, vários discípulos saíram de Jerusalém, saíram pregando. Então, aquilo ali ainda não estava sistematizado do ponto de vista de missões, mas a gente já vê ali a mão de Deus já semeando, né? Dando as primeiras estratégias para o avanço da palavra, agora para além da fronteira de Jerusalém. Tudo isso conforme estava profetizado desde lá do Antigo Testamento, né? A gente vê em Abraão que a salvação vem sim primeiro para os judeus, mas que ela, através dos judeus, vai alcançar todas as nações. Amém? Então, a gente viu, nesse sentido, que o objetivo do estudo é a compreensão da importância de estar na direção do Espírito Santo. Você não faz a obra de qualquer jeito, segundo der na minha telha ou na sua telha, né? Ou na sua mente, na minha mente, mas sim segundo a direção do Espírito de Deus. Deus tem uma forma, Ele tem um planejamento, né? A gente viu aqui que Ele levantava pessoas, servos, para fazerem obras específicas. Esses servos iam à liderança, a liderança abençoava, ungia juntamente com a igreja, com a confirmação, através de oração, jejum, a direção clara do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está e governa, não há dúvida. Há paz. Os homens ficam aí em todos os povos, em todas as culturas, de toda a história, dizendo que buscam acordo, consenso. Mas como é difícil, seja qual for o grupo social, você conseguir consenso. A gente vê na Bíblia que o consenso só existe quando é, na verdade, sob a direção. Nós estamos acostumados com isso no nosso dia a dia. Desde o estudo, desde a mais tenra idade, a gente aprende isso, né? Que tem orientações, tem regras, tem processos. Alguém passa de ano, por exemplo, se não fizer prova na escola? Você pode até mudar a forma de avaliar, mas você tem que passar por provas. Então, para fazer prova, você tem que estudar. Para estudar, você tem que receber a orientação, a instrução. A gente sabe disso tudo. Lá no trabalho é a mesma coisa. Tem o planejamento no início do ano. Alguns são feitos para 3, outros para 5 anos, outros até para mais tempo ou menos tempo, não interessa que entender isso, mas sim existe uma forma, um processo. Quando a gente vem para fazer a obra de Deus, a gente não quer passar por processo. Por que será? Então é bom a gente ter essa compreensão que a obra é de Deus, mas Deus quer que nós a façamos. Mas a façamos segundo a sua direção e não a nossa própria vontade. Ok? A gente viu que precisa estar motivado o tempo todo. E aqui é a igreja como um todo. Quem é a igreja? Não olha para o lado aí, não olha para trás, não. É você também. Todos nós, desde o mais novinho. A criança que é dedicada ao Senhor, né? A igreja aqui, junto com a família, na verdade, em apoio à família, dedica uma criança mais nova idade ao Senhor. Desde essa criança ali, desde aquela família, já existe e precisa haver um engajamento na obra. Todos são chamados, todos são enviados, ok? Então não existe essa da gente... Olha como o ser humano é engraçado, né? Do ponto de vista de planejamento, de processo, a gente não quer trazer isso para a nossa vivência no Evangelho, embora a palavra mostre que isso está o tempo todo ali claro. Você vê o próprio Senhor Jesus, ele passou por todo um processo, por exemplo, até começar o seu ministério, ou não? Depois que ele iniciou o seu ministério, ele também não tinha processos de envio, de preparação dos discípulos?
quando os discípulos voltavam, naquele primeiro movimento dos 70 que saíram pregando, etc e tal, quando eles voltavam, o Senhor Jesus não perguntava, e aí, mano, como é que foi? Jesus fazia isso o tempo todo. Então, quando diz respeito a uma ordem, a uma orientação para fazer a obra, muitos de nós temos resistências, né? Agora, na hora de querer segmentar, dividir equipes, ou seja, criar especialistas para fazer a obra, aí a gente faz. Não, olha, esse negócio aí de oração não é comigo não, deixa só as irmãzinhas lá do grupo das mulheres. Não, olha, esse negócio de cantar no coral não é comigo não, deixa só para os irmãos também mais maduros. Não, olha, esse negócio de estudar a Bíblia, para quê? Eu já estudo lá no meu grupo, por que eu tenho que estar estudando a Bíblia com a igreja aos domingos pela manhã? Não, olha, evangelizar é os irmãos do ministério do evangelismo. Então, nessa hora, isso, do aspecto do planejamento, tem valor? Então, que a gente possa estar refletindo, entendendo que o engajamento na obra é para todos. E é para todo o tempo. Enquanto aqui estivermos vivendo nesse mundo que os seus olhos enxergam, que seus ouvidos ouvem, onde as suas pernas caminham, você precisa estar engajado. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para salgar a terra. É claro, existem ministérios específicos. Deus deu uns para profetas, outros para apóstolo, outros para mestre, isso é fato. Mas Deus enviou antes a todos, inclusive esses, que antes mesmo de serem especificamente ordenados com esses ministérios, eles também, ainda que não fossem, precisam entender que já são parte dessa obra maior de Deus aqui nesta terra. Amém? Então, finalmente, participar, a gente precisa agir. A palavra, quando o Senhor fala sobre a palavra, inclusive fala sobre Jesus, fala que é o verbo, a ação. A materialização ali do Espírito. Nós somos chamados e enviados, novamente, ação. Somos enviados para as mãos à obra. Não para terceirizar para outras pessoas a realização da obra. Precisa engajamento. Mas eu não sei em que eu vou fazer, o que eu vou servir. Olha, o servo ouve a voz de Deus e está pronto para fazer o que for necessário. Amém? Então, a gente viu isso na última semana. A gente viu aqui, conforme Leonard está citado aí na nossa revista, nessa lição, dentre outras frases interessantes, ele citou essa que na igreja em Atos, a Escritura diz que eles estavam todos espantados, mas hoje todo mundo só quer se divertir. Onde os apóstolos iam, onde os discípulos iam, onde a igreja agora avançando para fora de Jerusalém ia, as pessoas, a sociedade local, notava a sua presença e ficava espantada, admirada, com os sinais, os prodígios, a eloquência no falar, porque isso não vinha de homens cultos, altamente preparados, nas melhores universidades do mundo, não, vinha de pessoas que eram servas e que eram cheias do Espírito. A palavra fala em vários momentos em Atos, se referindo àqueles que iam evangelizando, como homens cheios de graça e cheios do Espírito Santo. Falou assim lá antes de Estevão, de Filipe, e também vai falando de Saulo e vai falando de Barnabé, ok? Então, gente, hoje o mundo muitas vezes enxerga na igreja local de diversão. Não estamos aqui dizendo que a igreja, a casa de Deus, é o lugar de gente sisuda. Porque de maneira alguma isso pode ser, Aliás, à medida que o evangelho avançava, que havia conversão,
Atos mostra também claramente, cita, a exemplo lá de quando Filipe estava ali lá em Samaria, e depois Pedro foi lá para estar batizando no Espírito as pessoas, tal como aconteceu em Pentecoste, agora derramando ali através daquele que era o líder da igreja, né? O Espírito sobre aqueles que já haviam sido batizados, né? A partir dali a gente vê que, conforme nós encontramos em várias passagens, inclusive em Atos mais adiante, mas que a partir de então, quando alguém se arrepende, convencido pelo Espírito Santo dos seus pecados, confessa seus pecados, que ele é batizado pelo Espírito, né? Então isso é uma coisa ali simultânea, né? Mas ali a gente estava falando de fatos específicos, inclusive do ponto de vista da história, que são cumprimento de profecias lá no Antigo Testamento, né? Assim como foi o Pentecoste entre judeus, o Senhor estava inaugurando agora a era do Pentecostes entre os gentios, tá? Mas, voltando ao ponto, se observa homens que eram servos. Antes de mais nada, servos que oravam, jejuavam, perseveravam na sua fé, em sua caminhada e em obediência ao Senhor, e que causavam admiração por onde passavam, espanto, deixando, como o texto narra, alegria. A alegria é algo muito maior do que entretenimento. O que nós, como igreja, temos buscado nos dias de hoje? A igreja que oferece os melhores serviços, o maior conforto, o entretenimento, a melhor música? Ou procuramos igrejas para servirmos as igrejas? E juntamente com as igrejas, porque todos somos igrejas. A primeira pergunta que foi feita nessa manhã: quem é a igreja de Jesus? Eu, você, somos todos nós. O que a igreja tem feito? Primeiro, uns para os outros, e depois servindo ao mundo que nos cerca. Ok? Então, vamos avançando. A gente viu o mapa, mandei no grupo da igreja de novo aí um mapinha até menor. Saulo e Barnabé empreendem uma viagem saindo de Antioquia aqui na Síria, né? Passam por Icônio, Derbe, Listra, Antioquia aqui da Pisídia, que é outra Antioquia, né? E depois retornam, né? Passaram por Chipre também, né? E depois retornam para Antioquia. Vimos que na projeção e na evolução de Atos, a igreja agora tem sua base não lá em Jerusalém, mas em Antioquia. Deus deu as costas aos judeus? Não é isso. Os judeus deram as costas a Deus, como várias vezes aconteceu ao longo da história. No Antigo Testamento fica muito claro isso. Mas antes desse lançamento sistemático do Evangelho para os gentios, até chegar a nós que estamos aí para eles nos confins da terra, é engraçado, né? Quando a gente fala aqui na nossa realidade em confins, a gente pensa do outro lado do mundo, né? A China, né? O mais longe possível. E é fato, é confins, né? Para eles lá, nós somos os confins, né? Preste atenção nisso, a gente está do outro lado, né? Na perspectiva deles, tá? Mas agora, Deus jamais abandonou o seu povo, mas ele se afasta do pecado. A rejeição, a rebelião, a desobediência são facetas, ok? De dar as costas para Deus. Então, os judeus assim fizeram. Mas a igreja não substitui, não se trata disso. Deus ainda tem algo, conforme a profecia revela, a fazer com o seu povo, conforme está descrito. Mas isso é conversa para outros momentos. Então, essa foi a primeira viagem missionária. Você viu um mapinha aí, você leu os textos, né?
além do aspecto da admiração, do espanto e da alegria que eles deixavam por onde eles passavam, levando o evangelho da transformação, da salvação, as boas novas de que o Messias esteve aqui e a salvação chegou para todo aquele que nele crê. Atos 13:49 diz que a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. É uma consequência. Primeiro, a gente obedece. A gente ouve o chamado, se dispõe. Segundo, Deus vai confirmar a igreja, vai confirmar a liderança, quando se trata de algo, um empreendimento específico. Ali a gente está falando de uma viagem missionária, né, que seria dirigida por Saulo e por Barnabé. E Deus, com a sua igreja, abençoa e envia. Processo. Ordem, planejamento. Saulo não saiu sozinho, resolvendo que agora ele ia fazer e acontecer. É interessante como a gente vai vendo a transformação na vida das pessoas que ouvem e obedecem, né, a Deus. Quem era Saulo antes da sua conversão? Cumpridor da palavra de acordo com a sua visão. Cumpria fielmente. Prendia, perseguia, porque segundo o seu entendimento, os cristãos eram uma seita herética, que desrespeitava a lei de Moisés, que pregava mentiras. E nesse cumprimento ele estava investido de um poder delegado a ele pelo Sinédrio. Com essa autoridade ele arrebentava portas, prendia crianças, mulheres. Ele se projetava para ir pedir autorização para sair de Jerusalém para perseguir cristãos até em Antioquia. Agora, quando Jesus o chamou na estrada ali para Damasco, ele ficou quietinho, aguardando. Olha a mudança. Que mudança é? Essa mudança é possível em você e em mim também. Basta, como Saulo fez, que nós ouçamos e obedeçamos a Deus. Saulo foi derrubado ao chão e foi cuidado por pessoas muito mais simples e muito mais humildes do ponto de vista social falando. Saulo era uma referência lá. Foi criado aos pés de Gamaliel, tinha toda a autoridade, né? Qualidade de dupla cidadania, podia viajar por toda Roma sem ninguém ficar perguntando muito. E agora um homem que estava ali se submetendo à direção do Espírito. O Espírito levantou Saulo e Barnabé e confirmou a liderança da igreja. A gente precisa ter essa humildade para poder fazer a obra também. E qual é a consequência disso? Que a palavra do Senhor se espalha. Se a gente obedece, depois a gente realiza, executa o projeto de Deus, a palavra se espalha por toda a região. Se espalhou por aquela região, depois Saulo faz nova viagem para visitar, já para continuar cuidando das igrejas, não é assim? E se espalhou daquela região para o mundo afora, chegando, por exemplo, até aqui a nós nesse dia em que nós estamos. Avançando, o Leonard faz outra citação, essa, né, tá até é interessante no nosso contexto aqui, porque fala de uma das características necessárias que o livro de Atos nos aponta. Não apenas com Saulo, com Barnabé, mas também com Pedro, com todos os demais. Sempre a narrativa em Atos descreve que as coisas aconteciam depois e quando os servos do Senhor estavam fazendo o quê? Orando. É difícil orar, né?
ter tempo para orar. Mas é isso mesmo, o inimigo quer que a gente esqueça de orar. E a nossa sociedade contemporânea ainda, quando ora, ora principalmente, se não em 100% do tempo, em nosso próprio favor. Não é errado pedir ao Senhor por nós, pelos nossos. Isso também está lá na palavra, faz parte. O Senhor já conhece previamente tudo de nossas vidas. Mas somos nós quem precisamos conversar com Ele, colocar isso diante dEle. Isso é um exercício da fé, um reconhecimento da dependência de que toda a provisão vem dEle, isso é fato. Mas a oração que em Atos o tempo todo é trazida para nós, é aquela que intercede em favor dos outros. Isso é fundamental. Então, há muitas almas aí caminhando dia a dia para o inferno, porque a morte sem Jesus é dupla morte, separação de Deus. O nosso evangelismo moderno, sem oração, como é possível empreender missões? E missões é para todo dia. O que a gente está fazendo aqui agora também é missões. Missões não são apenas aqueles momentos episódicos, uma vez na programação, no ano, nas igrejas. Isso também faz parte, não estamos tirando valor, é importante. Até para, na memória do coletivo, a gente está sempre lembrando que é importante fazer missões. Ou a igreja na China que tem que se esconder para louvar o Senhor, não precisa de missões. No nosso Nordeste, no nosso interior, no Centro-Oeste, no Sul, aqui mesmo, não precisa ir muito longe. No Sudeste. Tudo isso precisa de missões, missões urbanas, sim, mas todos nós somos missionários, no sentido de que Deus chamou e enviou a todos nós. Ser missionário não é trabalho apenas para poucos. Ok? Então, como seremos e faremos missões sem oração? A proposta moderna passa por isso. As pessoas não querem nem orar. O nosso evangelismo moderno sem oração, lustroso como aço niquelado, aquele que brilha, né? Aquela coisa, né? Chama atenção, né? Organizado por computador e dimensionado pelo marketing, é tão eficaz como a história do louco que queria derreter um iceberg com um palito de fósforos. A gente até que fez a ilustração junto e ficou imaginando, eu gosto de imaginar, né? Você com um palito de fósforos querendo derreter um iceberg. É bem por aí. Não é problema usar os recursos da tecnologia, não é disso que se trata. Tecnologia não é apenas ferramentas de TI, mas tecnologia de gestão, tecnologia de educação, inovação. Tudo isso é muito bem-vindo, mas precisa estar dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está mostrando claramente que ele ensina a nós, como fez com os nossos irmãos ali no passado, especialmente nesses primeiros 30 anos da igreja, que é necessário orar, antes de mais nada. E eles ensinavam isso, reproduzindo o que Jesus ensinava. E Jesus não apenas falava, como fazia. Todos os momentos ali do seu ministério, Jesus, por vezes, o Evangelho descreve que ele sai para orar. Como é que a gente vai fazer a obra sem orar? Não basta ter vontade, ter disponibilidade. Precisa orar antes. Até para que tenhamos certeza de que o que está em nosso coração, que nós achamos que tem que ser feito, nós queremos que seja feito, precisamos dar certeza de que isso é para Deus e não para nós. Porque nós somos homens. A palavra diz que o nosso coração é enganoso. O que vai dar esse filtro
essa certeza de que é a coisa que o Senhor quer fazer? Falar com Deus, ouvir Deus. Então não é à toa que a igreja de hoje está muito capenga em oração e em estudo. O que o inimigo mais quer e o que ele mais gosta não é sair matando em massa todo dia. O trabalho dele é ir minando aos poucos, né? E o principal alvo dele é a igreja. Por quê? Ora, a igreja que não ora vai ser conduzida por Deus ou por homem? Por homem. E qual é a consequência do homem conduzindo? Esvaziamento, esfriamento. Natural assim. A igreja não ora, a igreja não estuda. Como nós poderíamos estar lembrando e sendo edificados aqui sobre a estratégia de Deus, se não estivéssemos nesse tempo aqui, pelo menos uma vez, né? O ideal é a semana toda, mas não é apenas uma vez. Mas ainda assim, se não estivéssemos uma vez no dia, na semana, uma vez no dia, tendo contato com a palavra, nós lembraríamos disso, gente? É interessante, eu estava vendo um treinamento ontem, né, na internet, que está lá mostrando os manuscritos do Mar Morto. Vocês conhecem a história, que foram encontrados e ali traz os originais que são utilizados para as traduções para os idiomas mundo afora. E ali em Jerusalém tem a Universidade Hebraica, que até hoje cuida com muito zelo disso. Aquele povo tem sede da palavra, né? Naturalmente não é todo judeu, né? Tem judeu também que não quer nem saber, mas pelo menos a tradição, pelo menos ouvir os pais ensinando, os avós, se eles querem ou não seguir é outra história. Mas a palavra é tão importante para eles que eles acabaram de criar a nanobíblia. A gente não enxerga a olhos nus o conteúdo, precisa de dispositivos para essa leitura. Mas eles fizeram a nanobíblia e estão colocando em cordões como pingentes, né, para que as pessoas carreguem aqui perto do coração. Interessante, né, como a palavra ensinava lá no Antigo Testamento, isso está tão incutido na mente, no imaginário do coletivo do povo judeu, que hoje eles ainda estão preocupados com essa possibilidade de carregarem a palavra perto do coração. Olha que coisa interessante. Mas olha, como é que a gente vai avançar sem orar e sem estudar? Estudar a palavra não é apenas ler e decorar, não, para passar de ano. É estudar, é ouvir, é ser corrigido pelo Senhor. Porque todos nós somos pecadores, nós precisamos dessa correção todo dia. Senão nós seremos consumidos pelos nossos próprios pecados. Ok? Então, a igreja orava, a igreja jejuava, a igreja submetia-se ao Espírito. A igreja se associava. O que é isso? A igreja andava junta. E ela se aproximava da sociedade. Ela se projetava para conversar com centuriões, com autoridades. A igreja não ficava esperando e reagindo. A igreja agia. Agir é diferente de reagir. Agora, agia em obediência a Deus. Paulo e Barnabé, a partir do verso 4 a 12. Né? Então vamos fazer uma pausa aqui e lermos um pouquinho o texto. Eu quero voltar a Atos 13, a gente vai ler agora até o verso 12. Você tem a Bíblia em suas mãos? Então, acompanhe. Estou na versão NAA. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger,
Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, olha aí, pausa. O que eles estavam fazendo? Você vai me responder. O texto diz bem claramente. E esses aqui é o detalhe, são homens, exceto Saulo, são homens que não são de Jerusalém. Eles aprenderam na palavra a relevância e aprenderam pelo exemplo daqueles que os ensinaram, que os discipularam. E o texto deixa bem claro isso. Ele está falando que estava ali Barnabé. Barnabé a gente sabe que é gentil. Né? Como é que era o nome de Barnabé? Vocês lembram? E ele tinha um apelido lá. Ele era o José das Consolações. Aquele mesmo Barnabé que vendeu o patrimônio fora de Jerusalém, herdado fora de Jerusalém, e apresentou aos apóstolos ali, Pedro e companhia, para suprimento e provisão do povo. Esse mesmo Barnabé. Simeão, esse Simeão, em Marcos 15, 21, eu compartilhei no grupo da igreja, no texto, depois, na transmissão, a irmã vai estar enviando esse texto aí o link, né, para você ler, ou pelo menos a referência para você depois checar, mas o evangelho do Senhor, segundo ali Marcos, capítulo 15, verso 21, cita esse Simão, ou Simeão. E obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Então ali, a evangelização já tinha começado, né? E chega aqui agora, tempos depois, aqui em uma pessoa que tem um grau de parentesco, ok? Com aquele, né, que carregou a cruz de Jesus. Vocês lembram? Quando Jesus já não estava aguentando mais o peso da cruz no caminho ali, na humilhação, né? Tinha passado aquele flagelo todo. E aí um soldado chama alguém para ajudar a carregar a cruz, né? E esse alguém está aí, é o Simão Cireneu, né? Então, além dele, vejam vocês, a gente citou aqui, chamou bastante atenção. A gente tem mania de botar dificuldade em tudo, né? A gente olha para alguém e fala, esse aí nunca vai receber Jesus. O cara é orgulhoso, o cara é vaidoso, ou o cara é arrogante, ou ele é muito rico. A gente vai botando dificuldade, né? Mas Manaém foi criado com quem? Até rimou, né? Pergunto a você também. Manaém foi criado com quem? Com Herodes. Olha só. Esse homem foi transformado. E está aqui, junto com Saulo. E estava orando e jejuando. Aí o Espírito Santo disse, fechado os parênteses, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Ele está falando para a liderança da igreja separar Saulo e Barnabé para a obra que ele já tinha chamado. Ele já tinha chamado Saulo e Barnabé, mas agora ele falava para a igreja, olha, para a liderança. Igreja, separe. Então, de novo, o que é que eles fazem? Verso 3, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Esse é o processo até hoje. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia, e dali navegaram para Chipre, aquela ilha que você viu no mapa, né? Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, primeiro para judeus. E o detalhe, porque a gente tem preconceito com essas coisas, né? Ué, se era para os gentios, talvez nós diríamos, sendo gentios. Por que não vão falar para os gentios lá na praça?
Eles falavam na sinagoga, primeiro, que a palavra da salvação vem primeiro para os judeus. E os gentios iam às sinagogas, olha Deus trabalhando, porque não havia proibição para os gentios entrarem e ouvirem a palavra. Coisa maravilhosa isso, né? Tinham também João como auxiliar, João Marcos, sobrinho de Barnabé, jovem ainda, né? Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, de nome Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. A palavra de Deus avançando, homens trabalhando, dirigidos pelo Espírito, orando, jejuando, e o inimigo se opondo. O inimigo levantou alguém chamado Bar Jesus, que é contra Jesus, anti-Jesus, anticristo. Havendo atravessado a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Às vezes a gente se preocupa com oposição, né? Quem vai cuidar da oposição é Deus, amado, amada. Nossa preocupação tem que ser orar, jejuar e obedecer. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Olha aí, ó, um homem inteligente, uma autoridade, procônsul, né? Deus tinha mandado Saulo e Barnabé irem falar com esse homem. E o diabo mandou uma oposição, que era um falso profeta, para ficar lá, atrapalhando a persuasão do Espírito ao procônsul. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. O ímpio, ele deseja ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes ele não sabe que ele deseja isso. Mas o homem não foi criado para ser e viver longe de Deus. Desde lá da criação, o homem foi programado para estar com Deus o tempo todo. Com a queda de Adão e Eva, houve essa separação. E o homem sente a falta de Deus. Você já deve ter ouvido falar na expressão vazio existencial. O que é o vazio existencial, senão a ausência de Deus que dá o sentido da existência da humanidade? Então, ele desejava, e ele era um cara inteligente. Tem gente que fica achando que evangelho é coisa para burro, para gente fraquinha. Não é isso. O evangelho é para todos. Para os humildes, para os sábios, porque todos nós carecemos da glória de Deus. Sabedoria humana, nada é perto da sabedoria de Deus. Então ele desejava ouvir a palavra de Deus, porém o mago Elimas, é o mesmo nome, com esse significado que a gente já comentou, né? E é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles procurando afastar da fé o procônsul. Está entendendo por que você precisa orar? Eu preciso orar? Ser instruído pela palavra? Porque se nós não estamos falando, se nós não estamos orando, se os nossos corações não estão cheios da palavra de Deus, o inimigo o tempo todo está falando e usando pessoas para serem suas ou seus profetas, porta-vozes. Se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. O trabalho dele era afastar da fé. Mas Saulo, também chamado Paulo, a gente já viu que era o mesmo nome, a versão romana, né? E que Paulo estava usando mais ali naqueles dias, porque o significado na língua romana dizia que era o menor, né? Alguém que era o menor. E Paulo precisava mostrar que ele era pequeno, que ele dependia de Deus igual aos outros, que aquela bagagem que ele tinha antigamente, e aquele nome todo que ele tinha, aquilo ali só fez o afastar de Deus. Então Saulo, também chamado Paulo, olha aí a expressão, o que está escrito na sua Bíblia? Daqui um pouquinho eu vou tomar um golinho d'água, que a garganta está seca, de vez em quando estou engasgando, tá?
ele estava cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas e disse: o Espírito Santo quem disse, não foi ele. Às vezes a gente quer fazer oposição pessoal, humana, né? Mas não, foi o Espírito Santo que enchia Saulo, que falou para o mago, para o feiticeiro, para o anticristo. E ele não poupou palavras. Olha que coisa. Ó, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. O cara ficou cego imediatamente. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão. E andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Quem que convenceu o procônsul? Foi Saulo? Não, foi o Espírito Santo. E quem que calou a boca do inimigo? Foi Saulo? Tem gente aí que anda preocupada em querer amarrar, em prender. Ó, Jesus ensina que tem que repreender. Resistir, ó, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Isso é com oração, é com a palavra, é com jejum. Nós não temos poder para confrontar o diabo, não. Não sou eu quem vai amarrar, desamarrar, não é isso. Mas o Espírito que enchia Paulo olhou firmemente lá para o Elimas e na autoridade do Espírito Santo falou. Então não preocupa com a oposição, não. Eu sei que a gente de carne e osso, né? Dói a oposição, né? É complicado, né? Mas no mesmo instante caiu sobre ele a névoa, ele ficou cego, etc. e tal. Esse foi um episódio que aconteceu ali entre os gentios e que mostra a necessidade de oração, de jejum e de obediência ao Senhor, para que sejamos dirigidos pelo Espírito. Isaías, capítulo 42, verso 6, a gente leu isso aqui semana passada, mas ele diz: eu, o Senhor, chamei você em justiça, eu o tomarei pela mão, o guardarei, farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então Jesus é a luz para os gentios. E Jesus nos enviou também para nós sermos luzeiros, né? Sermos luz para os gentios. A gente viu também João 4, 22. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Não tem como negar, a gente tem que ter muito cuidado com isso, de ficar em oposição a judeus. A oposição não nos pertence. Quem vai fazer oposição por nós? Aqueles que se opõem à igreja, seja quem for, é Deus. Nós precisamos sim estar orando, jejuando e cheios do Espírito, porque pode ser que ele queira usar a nós para sermos o porta-voz, como aconteceu com Saulo. O Espírito falou através de Saulo, mas Saulo estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Ok? Porque também a gente não pode ter aquela postura, não, o Senhor que vai lá e vai falar por nós, a gente não precisa estar lá, a gente não precisa falar, levar as boas novas de salvação, o Senhor reina, governa, Ele vai mandar anjos, Ele quer usar pessoas como eu e você, para sermos o canal, os porta-vozes da palavra do Senhor onde nós estivermos. Bom, a gente viu Romanos 1,16, que diz que pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Os gentios, nós somos gentios e estamos salvos em Cristo Jesus. E a palavra é de salvação para todos os povos, para todas as nações, mas começou ali entre os judeus. Você quer saber por que foi entre os judeus primeiro? Vamos perguntar para o Senhor quando a gente estiver com Ele, né? Mas é muito clara a palavra, a profecia,
todo o cuidar de Deus, todo o processo, né? A passagem por cativeiros, a disciplina, o ensinamento de que Deus, só Deus é o Senhor, de que em épocas que as pessoas cultuavam vários deuses, Deus o tempo todo ensina que só Ele é Deus e que Ele não divide a sua glória com homem algum ou com coisa alguma. Primeiro contato foi a sinagoga, a gente viu aí Saulo e Barnabé primeiro falando, e falando publicamente também, né? A gente viu o texto em Isaías 49, verso 6, que diz, sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. A profecia já estava lá em Isaías. Os judeus, inclusive Saulo, quando não tinha sido convertido, ele conhecia a Escritura, certamente, mas ele não obedecia. Esse é o perigo de eu conhecer e não obedecer. Eu vou fazer atrocidade. Deus tinha e tem salvação para todo aquele que em Cristo Jesus crê. Bom, Atos 13, 38 e 39 a gente já leu aí, né, de novo, e a gente trouxe essa reflexão de que a igreja tem anunciado a necessidade de arrependimento, confissão de pecados e fé em Jesus. Mas também o engajamento na obra do evangelismo e das missões. Essa é uma indagação para você e para mim. Quem é a igreja? Pergunta de novo. É só a estrutura física? É você, sou eu, somos nós. Nós temos feito isso? Já estamos concluindo. Paulo e Barnabé, em sua viagem, novamente lá, né? Primeiro contato foi com a sinagoga, a pregação foi pública, não havia acepção de pessoas, né? O discipulado do grupo que creu foi adiante. Discipular, Saulo ensina isso, né? É também cuidar, é acompanhar, não basta apenas falar a palavra e largar as pessoas soltas no mundo. Precisa estar junto, continuar na oração, no jejum, no estudo. Isso é discipular. A gente vive um tempo que a gente só quer muitas vezes falar, né? E acha que na tora vai convencer alguém. Não convence ninguém, quem convence é o Espírito. Eclesiastes 3 fala que tem tempo para tudo na vida, né? Você sabe qual é o tempo da outra pessoa? Não sabe, isso pertence a Deus. O que é que compete a você e a mim? Testemunharmos, darmos exemplo, orarmos, jejuarmos. As pessoas nem sabem, talvez nem saibam, porque nem sempre você tem a oportunidade de dizer, eu estou orando por você, né? Mas você está orando, você está jejuando, né? Você está guerreando. A oposição certamente virá sempre para a igreja, mas olha, não é à toa que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão e não prevalecem contra a igreja. Por causa de quê? Por causa do Senhor da igreja, não por sua causa ou por minha causa. Ninguém tem como segurar nem amarrar o diabo, ok? Podemos repreender, resistir, fugir, mas quem vai mandar o diabo se calar é Deus. A autoridade está no Senhor. Ele nos dá a sua autoridade. Agora, para isso, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e não da nossa carne. Bom, você recebeu os textos, você já vai olhar também depois aí, nos próximos dias. Está repleto de referências desde os profetas, né? A gente vai avançar aqui para poder concluir. O cuidado, né, de Saulo e Barnabé fica muito claro nessa frase aqui no ponto 2. Eles demoram muito tempo ali. A gente está falando ali em Icônio. Não é simplesmente falar, tem que estar lá no dia a dia, cuidando, orientando, ajudando nos primeiros passos. A igreja, nessa era contemporânea, tem feito isso? Ou muitas das vezes só há uma preocupação de encher os templos?
Ah, eu só vou na igreja onde estiver cheio de gente, não precisa de gente para poder fazer nada, então já está cheio de gente, eu não vou em igreja menor porque lá vão querer que eu sirva. É mais ou menos o pensamento de muito eleitor brasileiro, né? Eu falo brasileiro porque brasileiro eu também sou, tenho liberdade. Eu vou chegar na hora da votação, no primeiro horário, quando as urnas são abertas. Se eu chegar logo na primeira hora, eu corro o risco de ser o quê? Convocado para trabalhar. Esse é o pensamento médio do brasileiro. E por vezes isso tem acontecido no reino de Deus. Porque as pessoas não querem chegar primeiro para não ter que servir. Servir acima de tudo é cuidar. Isso é característico para nós, o povo de Deus. Precisamos viver dessa forma. Então, Listra, Derbe foram a próxima escala, né? A gente viu o cuidado ali do Senhor através de Paulo e Barnabé. A gente vê no texto também que em determinado momento João Marcos, jovem, isso às vezes acontece, né? Os deixou, provavelmente porque ele tinha sido convidado lá para o início da viagem e ele sentiu falta de casa, né? Saudade é uma coisa que machuca, né? Que dói, principalmente quando você é muito jovem, né? Tá longe de casa, nunca foi tão longe. E ali houve essa separação, né? Então não é tema de grande controvérsia, tanto que depois mais adiante ele se junta de novo com Saulo. Houve ali uma chateação, um aborrecimento em função disso, mas até Saulo estava sendo trabalhado. Daí a importância de orar, jejuar e ler a palavra todo dia. Porque Saulo também estava no processo. Aliás, nós estamos no processo de transformação até que Cristo volte para nos levar. Ou que nós o encontremos antes disso, morrendo aqui nessa terra. Ok? Então, concluindo, não apenas na primeira viagem missionária, mas em todo o livro de Atos, a sequência de fundação da igreja, mais frequentemente, que a gente vai encontrar qual é o processo? Primeiro contato na sinagoga, ou seja, na casa. Hoje em dia, muita gente fica ensinando aí que não tem que levar ninguém para a igreja não precisa disso. Aliás, nenhum crente tem que ir para a igreja. Onde que Saulo e Barnabé iam pregar e os gentios iam, porque a palavra lá estava? Na igreja. Não, vamos pregar só aqui na internet agora, na praia, no zoológico. Primeiro, na sinagoga. Depois a pregação pública. Depois o discipulado do grupo, ou seja, aqueles que creram, confessaram a fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Olha a sequência, né? E certamente a oposição vem. Quer ver um sintoma? Se esse processo não está sendo realizado, dirigido pelo Espírito Santo, não tem oposição nenhuma. Se não tem oposição, alguma coisa errada tem. Porque o diabo, desprezando uma igreja, e que a igreja não está obedecendo ao seu Senhor, que é Deus. Ele nem precisa perder tempo com aquela igreja. Então, amados, que nós possamos aí ser dirigidos, antes de mais nada, pelo Espírito Santo de Deus, para que entendamos que servir é a palavra-chave no nosso dia a dia. Sem servir, sem um coração disponível a servir, e servir é para tudo. Desde a coisa que você pode achar que é a coisa mais humilde ou menos qualificada, até aquela que você acha que é a mais qualificada. Quando um soldado está de férias, ele volta no quartel para visitar os seus colegas, né? O que é que os seus colegas falam para ele, o seu superior falam? Né? Soldado no quartel quer o quê? Serviço. Então, que nós queiramos serviço no exército de Deus. Não fujamos dessa responsabilidade. Amém? Então vamos orar e vamos concluir aqui esse capítulo, essa lição de número 11. Pai querido, Pai amado, obrigado. O Senhor é muito bom, tem cuidado de nós. Que o Senhor continue aí consolidando esse entendimento em nossos corações. Que o Senhor nos perdoe quando muitas vezes temos escolhido serviços no Teu reino, ou, mais grave do que isso, quando temos escolhido sequer servirmos. Ó Deus, nós não fomos chamados para sermos servidos. O próprio Senhor Jesus assim nos ensinou. Ele não veio para ser servido,
E ele era o rei, mas ele veio para servir em primeiro lugar. Que isso invada os nossos corações, que haja o temor diante de Ti, que haja o constrangimento, ó Pai, a persuasão do Santo Espírito de Deus, para que precisamos e devemos, ó Deus, antes de mais nada, nos rendermos a Ti e à direção do Teu Santo Espírito. Esvazia-nos da nossa própria carne, do nosso próprio desejo particular. Encha-nos de Ti. Mas sabemos que para que isso ocorra, verdadeiramente precisamos derramar os nossos corações. Confessar que, se for por nós, nós não faremos isso nunca. Mas, ó Deus, nós pedimos a Tua ajuda, o Teu socorro. Venha nos salvar de nós mesmos, da nossa carne, do nosso esfriamento, do nosso esvaziamento. Que sirvamos em todo tempo, em todo lugar, seja naquilo que o Senhor assim determinar. Se nós oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém, amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, e já já a gente volta aí para continuar no culto ao Senhor nesse dia que Ele mesmo preparou, amém? Um beijo, um abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau.